Eu não tinha falado para vocês ainda, mas nós vamos tentar ser breves um pouquinho, falar um pouquinho sobre alguns conceitos que nós não havíamos comentado. Vocês devem estar vendo em algoritmos, mas a gente vai relembrar aqui só um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui. Entrar. Aqui. Vocês estão acompanhando? Eu já tinha falado sobre a minha formação para vocês, né? Sim, professor. Tá. Eu já tinha falado também sobre a sequência que nós íamos ver Falou sim, eu acho que foi na primeira aula, primeiro slide. Então tá bom. Então tá tudo aqui novamente. Depois eu vou deixar isso aqui na nossa aula de hoje, certo? Cálculos de decisão, manipulação de vetores e vetrizes. Né? Aqui tá tudo em português. Nós vamos ver na linguagem C, claro. Tá? Aqui um pouquinho da bibliografia básica que nós temos. Uhum. E, bom, vamos lá então. O que é um computador, né? O computador pode ser definido como uma máquina que processa informações de forma automática, sob o controle de grupos de instruções previamente definidas, com grande eficácia, né? Então, o computador ele tem uma eficácia muito grande para operar sobre dados, principalmente quando ele precisa de ter algo de forma repetitiva, né? Então, ele consegue fazer isso muito bem, por isso que nós conseguimos realizar e chegar em, como é que eu vou dizer, em, em respostas rápido, né? Quando você usa o computador. Aos que estão chegando agora, uma boa noite, tá? Sejam bem-vindos. Nós estamos começando a aula agora, tá bom? Estamos aqui. Bom, então aqui a gente... aqui, esse é o mundo que nós vivemos, né? Até eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês depois. Bit, byte, né, são as representações. O nosso mundo hoje está representado por bits, bytes. E essa informação digital revolucionou o mundo, né, pessoal? Nós temos hoje uma capacidade tremenda de pegar esses dados que antigamente, dados que são transformados em informação, né? E depois, nós não tínhamos visto isso ainda não, né? Felipe, Fabrício, acho que vocês estavam na última aula. Acho que não, eu não vi. Então, tá bom. Né? Então, isso permitiu com que a informação fosse miniatura... Como é que fala? Nossa, fugiu agora. Né? Ela se tornou bem menor do que era antes, vamos dizer assim. Né? Isso surgiu já há um bom tempo. Né? O que revolucionou bastante foi lá nos anos... antes dos anos 50, quando a produção científica começou a crescer demais, e os cientistas precisavam começar a armazenar isso e também recuperar. O que adianta você armazenar se você não pode recuperar, né? Eu sempre cito o exemplo das minhas fotos. As minhas fotos, hoje você tem o Google Fotos, não sei se você tem, e ele te traz informação às vezes ali baseada no teu filho, desde quando ele era pequeno, no meu caso, né? Às vezes traz lá as fotos. Essa semana minha mãe morreu em fevereiro agora. E ele trouxe, então, assim, foi algo bem, para mim, foi emocionante, porque ele trouxe um conjunto de fotos em que tinha ela e meu pai, 8 fotos, né? Então, ele conseguiu identificar que era o casalzinho, eles estavam sempre juntos, né? Então, isso é informação, ele consegue, naquelas fotos, identificar, mas é uma informação digital, né? Então, hoje, para você procurar também as fotos, ficou muito fácil, né? Ela está ali ordenada por ordem de tempo, normalmente, né, no Google Fotos, e facilitou muito a nossa vida. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, em julho eles vão descontinuar esse serviço, a não ser que você pague, né? Felizmente, né? Porque antes tinha aquele lá um valor menor do tamanho da foto e era ilimitado, e agora até isso eles vão descontinuar. Né? Ai, que triste. É triste. Né? Eu já comprei, estou pagando, acho, R$10 por mês para 500 gigas. Eu acho que a gente não tem muito como fugir do armazenamento na nuvem, né? Então é uma coisa que vocês precisam pensar também. E está muito caro.
2 terabytes, eu estava vendo tanto no Google quanto no Dropbox, está em torno de R$ 35 por mês, né? Bom, enfim, a informação é valiosa, né? Então eles estão apostando nisso, né? As pessoas não vão deixar de guardar as informações de forma que se torne um backup, né? Porque as minhas fotos eu tenho elas todas no computador, numa máquina aqui no HD, só que eu posso perder esse HD, ele pode queimar e etc. Se ela estiver na nuvem, eu tenho um backup. Então isso me deixava bastante seguro, né? Agora pensar que eu posso perder isso, então assim, mudou totalmente a nossa vida, é isso que eu quero dizer. Eu não tenho praticamente, eu não tenho, deixa eu ver, álbum de foto das crianças, por exemplo, né? Meu filho mais velho está com 11 anos e o mais novo com 8. Eu não tenho álbum de foto das crianças. Nós temos algumas fotos que estão em porta-retratos, mas as minhas fotos estão todas na nuvem, né? E são muitas fotos. É diferente de antigamente que você tinha lá 40, 50 fotos de cada criança. Hoje você, principalmente do meu filho menor, mais novo, quer dizer, não, o mais velho, que foi o primeiro, né? Eu tenho centenas de vídeos, milhares de fotos, porque assim, tudo era novo, né? O segundo já foi menos. Mas, então assim, a gente nem tem como sentar e ficar vendo isso, né? De forma. Porque é tanta foto, e você hoje tem condição de fazer 4, 5 fotos, 6 fotos, 10 fotos de um determinado ambiente, né? De uma determinada circunstância para você ter certeza que a foto vai sair legal. Antigamente isso custava caro, né? Eu tinha um conjunto de câmeras aqui da Minolta, eu tinha 3 lentes, ela era uma câmera, tenho ainda até hoje, né? Uma reflex, tinha um flash com que, de acordo com o zoom que você dava, ele automaticamente fazia os ajustes. Ele tinha zoom no flash. E as fotos ficavam fantásticas, né? Mas você corria sempre o risco de fazer uma foto e depois alguém sair com o olho fechado, né? E era diferente, por exemplo, as revistas, elas já faziam isso, né? Elas faziam dezenas de fotos de uma determinada situação para depois escolher a melhor foto. Então você via lá as fotos fantásticas, né? Mas nem todo mundo tinha condição de ter capacidade de você fazer vários filmes, porque eram 36 fotos o máximo que você tinha em cada filme. Eu não sei se vocês passaram por isso, pessoal. Hoje eu estou ficando muito velho já, isso aí não é mais. Não passou. Alguém aqui, por acaso, nunca usou câmera analógica? Alguém aqui nunca utilizou câmera analógica? Ah, eu não utilizei. Não, né? Não. Então, né? E eu me lembro, sempre gostei muito de foto, eu assinava uma revista que era Fotografe Melhor, e ela falava no começo, nos primórdios, as fotos digitais eram muito, muito ruins, né? E eles diziam, nunca me esqueço de um artigo que eu li dizendo que a foto digital nunca iria substituir o filme, que o filme tinha muito mais qualidade, né? E naquela época realmente era de se esperar, né? E eu estava feliz com a minha câmera. Até que hoje, agora ela está aqui obsoleta, né? Então eu nem vendo porque acho que ninguém compra e fica de peça de museu, né? Uma câmera super boa, mas que perdeu a sua utilidade. E isso é uma coisa bem interessante também, porque com o desenvolvimento das tecnologias, você tem que se preocupar que o acesso à informação que você tinha pode ficar obsoleto, né? Alguém consegue me citar uma informação que você tinha gravado e que hoje você não tem mais acesso? Digital, vamos lá para o meio digital, ou assim, de registro de informação, tá? O livro até hoje você tem. Ele pode não estar na tua mão, você não tem acesso, mas se você conseguir o livro, você consegue ler, tá? Se ele estiver na língua que você sabe, então ele tem essas limitações, né? Com o advento da miniaturização das coisas, que veio por meio do microfilme, por exemplo, então aquele livro que tinha 500 páginas, agora ele tinha as páginas todas num pequeno filme que você podia ler
a gente vê isso nos filmes, né? Mas isso é da minha época que eu comecei a trabalhar, na seção de peças onde eu trabalhava, eles tinham esses microfilmes. Então você conseguia ter acesso a muitas informações que estavam tipo num filme, né, de foto, e que era projetada como retro projetor, e você tinha uma lente enorme, você via numa tela, uma lente que aumentava, né, consideravelmente, e você conseguia ler todas as informações. Então, com isso, você economizava papel, porque, enfim, né, você conseguia ter acesso à informação de forma muito menor, era fácil de reproduzir, é muito mais barato do que você ficar reproduzindo, por exemplo, N catálogos de peças, né, com preços, etc., que poderia ter várias folhas, de imprimir, etc. Então, isso era uma economia para a empresa também. Valia a pena investir naquilo lá. Né? Mas vamos lá, acho que alguém abriu o microfone aí, alguém ia falar alguma coisa? Eu gosto que o pessoal participe, tá? Eu acho que, assim, é uma coisa que eu quero... vocês, eu não peço para abrir a câmera, já falei que eu gostaria que abrisse quando falassem. Agora não precisa, porque minha câmera tá... Eu abri a tela toda aqui do PowerPoint e não consigo ver vocês, né? Mas eu gostaria que vocês participassem. Então, vou repetir a pergunta para ver se alguém consegue, se às vezes alguém não entendeu. Eu gostaria de saber se você conhece alguma tecnologia que era utilizada para registro de qualquer coisa, foto, filme, e que hoje você não tem mais acesso. E, de repente, você tem até na sua casa, mas você não consegue mais acessar. Alguém tem um exemplo? Professor, eu tenho um DVD, né? Eu acho que isso serve, porque O quê? DVD é o que produz o DVD, Sim. reproduz o DVD, sabe, o CD? A Ah. gente não usa mais, né? Porque hoje eu uso meu computador, hoje eu uso a TV, Smart TV, então, para acessar um filme, eu não preciso usar o DVD, né? Eu acho Sim. que é isso que você está falando, é disso que você está Isso, falando? exatamente, né? Você tem o arquivo que está num DVD ou num CD e a gente praticamente não usa mais, Uhum. né? Os computadores já não vêm mais com isso, né? Se você quiser, hoje nenhum notebook, né? Nenhum notebook vem com um leitor de DVD e CD, né? Quando que você pensava que essas tecnologias que já foram caras, né? Você comprava enciclopédias que vinham em CD, não era nem DVD, e Uhum. você pagava caro por essas enciclopédias, e a promessa era que era fácil de procurar, você colocava a palavra. Hoje em dia você tem isso tudo na internet, né? Então você tem lá, muitas vezes, os disquetes, né? Eu joguei alguns disquetes fora, mas alguns eu mantive ainda de recordação, né? Os Mas os disquete, né? disquetes, por exemplo, não tem mais, né? Você não tem mais acesso a eles. Né? É 1.7 na minha época que eu Para você fiz. ter uma noção, professor, eu gosto de Naruto, né? Quando eu comecei a gostar do anime Naruto, eu não tinha acesso ao Wi-Fi. Eu morava em Cotia e eu não tinha acesso ao Wi-Fi. Aí o que eu fazia? Eu comprava CD pirata, né? Que eu Aham. tinha que esperar 10 quintas-feiras, que era nas quintas-feiras que lançava o episódio, então eu tinha que esperar 10 episódios ser lançado para o pirata ser lançado, o DVD pirata ser lançado, para mim comprar, para mim reproduzir em casa, porque eu não É. tinha acesso ao Wi-Fi. Aí, quando eu fui ter acesso ao Wi-Fi, eu tinha todos os episódios disponíveis, e hoje eu tenho uma caixa cheia de DVD do Naruto que eu não uso mais. Pois é, se tornou obsoleto, né? E se tornou absurdo. Isso mesmo. E isso é uma coisa muito importante. Se você está numa empresa, numa organização, hoje a gente usa muito PDF, não usa? Hoje usa, E né? Hoje muita é gente pensa que você digitalizar uma empresa, basta você criar os arquivos em PDF. Tem muito mais do que simplesmente você digitalizar todos os seus arquivos em PDF. A gente não vai entrar nessa discussão agora. Mas um dia o leitor de PDF pode
deixar de existir, né? A gente tem o VHS, que já foi famosíssimo, né? Todo mundo pegava filmes em VHS. Depois veio o DVD, e aí acabou o VHS. Né? E foi assim, eu morei um tempo fora, eu morei um tempo na Suíça, e eu tenho aqui umas fitas. O sistema de reprodução de lá era diferente do daqui. E eu tenho, assim, acho que umas 3, 4 fitas a minha prima tinha uma filmadora, e a gente gravava algumas coisas assim, né? Que acontecia, passeios. E hoje eu não consigo acessar nada. Tenho várias coisas, né, da minha época dos 20 anos, e não consigo acessar, absolutamente. E não, nem tento, né? Eu acho que para tentar converter isso, eu teria que mandar talvez para a Suíça, pedir para algum amigo meu de lá, tentar ver se alguém poderia tentar recuperar isso. Mas então, assim, é informação que você perdeu, tá ali, é um pouco da sua história, né? Tem você, momentos da sua vida que não são mais acessíveis. Então, para isso, para as organizações, é terrível quando você muda, né? Uma tecnologia acaba sendo abandonada. Não é uma coisa fácil, e é importante, a gente chama isso de curadoria de dados digitais. Tá? É importante você cuidar dos seus dados, para que eles não se percam, porque a empresa às vezes tem que prestar contas, né? Bom, enfim. Então, assim, isso revolucionou o nosso mundo nos últimos 60, 70 anos, né? Então, nós temos o software, temos o compilador, que transforma o nosso código, como a gente viu lá semana passada, já um pouquinho no C, em código executável. E aqui nós temos um princípio básico da computação, né? Você tem a entrada, o processamento e saída. Aqui a gente não colocou, a gente também poderia estar colocando a memória, né? Onde os softwares são, como é que fala? São carregados, né? Isso aqui mudou, né? Antigamente você tinha uma profissão que era assim muito nerd, vamos dizer assim, que era a profissão que você alguém quer falar alguma coisa? Ô, professor, você tá em que página do slide? Vocês não estão vendo? Eu tô vendo só a primeira página que tá aberta aqui, mas eu acho que você não tá. Isso, agora voltou para a 11ª, é isso? Não sei. Vê o que está aparecendo aí. Tá aparecendo a 11ª página. É o princípio básico da computação. A entrada, processamento, saída. Isso, é isso aí. Vocês não estavam acompanhando? Não, não estava Nossa, mostrando. eu Eu pensei passei que você aqui, estava ó. falando. Eu pensei que você estava falando sem o slide, entendeu? Por isso que eu estava prestando mais Ah, tá. atenção, não lendo mais. Mas Verdade, agora que eu nossa, percebi, isso. Agora vocês estão acompanhando? agora sim. Eu acho que você tem que só abrir um pouco mais. Dá para abrir? Clicar na Não. página. Ah, então. Não, eu tô com a tela cheia aqui. Vocês não conseguem ver tudo? Não, dá para ver tudo tranquilo. Eu acho que só quando você vai mudar, ele não muda. Ele muda só quando você faz. Eu não Bom, sei o que está acontecendo, mas ele mudou agora. Agora que você mexeu alguma coisa aí, ele voltou. que eu acho que eu saí do programa para dar permissão para entrada de alunos e talvez tenha dado algum bug. Vocês me Aham, avisam, tá? tá Se bom. você se parar aí de novo. Obrigado por ter avisado. Nossa, já passei um monte de slides. Eu percebi que você estava começando a mostrar, tipo, a indicar no slide. Eu falei, não, peraí, calma aí. Uhum. Então, aqui, olha, por exemplo, nós temos aqui a entrada de dados, que tinha a pessoa que fazia eu esqueci o nome que a gente dava para essa profissão, que era a pessoa que fazia a digitalização dos dados, que digitava, né? Ia no computador e entrava os dados. Hoje em dia, você ainda tem, você faz isso o tempo todo quando você alimenta um sistema. Só que hoje isso também acontece por meio de máquinas, sistemas alimentando sistemas, né? Então, é, isso aumenta muito o conjunto de dados, tá? Mas basicamente, quando você tem um programa de computador, quando você pensa em computação, você vai ter um conjunto de entrada de dados, esses dados vão ser processados de alguma forma e você vai ter uma saída. Essa saída ou é saída para o usuário na tela, ou ele vai ser armazenado. Então, o tratamento dos dados, que eles são tratados por meio de programas,
né? E aqui o computador, você pode ter a saída numa tela, você pode ter a saída, o processamento ele pode acabar indo para um disco rígido, ele pode ir para a nuvem hoje em dia, enfim, mas esse aqui é o princípio básico da computação. E é dentro desse processamento aqui que nós temos toda a lógica da computação, né? E aqui a gente encontra esse termo Big Data, né? E a revolução de tudo que a gente está vivendo hoje, né? Hoje nós temos muitos dados que acabam sendo estruturados na internet, estão desestruturados na internet, mas há linhas de pesquisa que buscam dar um entendimento para esses dados e para que as máquinas possam ser capazes de ler e entender aquilo, certo? Então a gente tem o que a gente chama de web semântica. E se você tiver interesse, eu posso passar rapidamente. Mas se você um dia tiver intenção de fazer iniciação científica ou TCC, estou até com um aluno de TCC esse ano que está também trabalhando com isso. Então, o que se espera é que assim tudo tenha toda entidade existente no planeta, ela tenha uma identificação, metadados sobre ela, entendeu? Você vai pegar lá, por exemplo, John Lennon, né? Hoje, se você está num texto lá corrido no teu website, pode ser que a máquina não consiga entender quem é John Lennon. Mas se você consegue colocar metadados atrás, que são tags, tá, específicas, né, tem anotações específicas para isso, você consegue identificar que ele é uma pessoa, que ele tem um nome, você consegue talvez colocar mais informações como data de nascimento, data de morte, etc. E as máquinas conseguem ler esses dados e trocar esses dados entre elas. Então, além de simplesmente passar uma informação, elas começam a ter, elas conseguem a ter uma semântica nisso tudo, né? Começa a ter um entendimento. E parece uma coisa muito doida, né? Mas a gente está tendo cada vez uma banda maior e cada vez máquinas mais potentes, por preços menores, né? Bom, o que é a lógica, né? Podemos definir lógica como a técnica de encadear os pensamentos para atingir um determinado objetivo. Alguém escreveu alguma coisa aí no chat? Professor, o slide não mudou. Não mudou? Não. Isso, agora mudou. Eu vou então deixar ele maior aqui, deixa eu ver. Não sei o que está acontecendo. Beleza, o Fabiano estava no primeiro ainda, né? Então tá. Vocês conseguem ver bem assim ou está muito pequeno? Não, assim tá bom. E dá para aproximar aqui, professor? Então tá bom. Aqui dá para aproximar quando você não está enxergando, se você apertar zoom, sabe? Tá, então eu vou deixar assim agora para evitar esse problema. Talvez teria que reiniciar a máquina, não sei. Né? Então tem aqui uma lógica, né? Todo ser humano é racional, João é um ser humano, então, por lógica, né? Logo, João é racional, tá? Nem sempre isso acontece, né? Mas por lógica, quer dizer, você acaba fazendo, chegando a conclusões. Por isso que muitas vezes você pode falar, nossa, mas isso não tem lógica, cara, como foi acontecer? Porque, assim, a nossa mente, ela tem a capacidade de colocar ordem nas coisas e encontrar padrões de comportamento, de ações, etc., e isso costuma ter uma determinada lógica. Quando isso foge muito de um determinado padrão que a gente está acostumado, a gente fala até isso que as coisas não estão com a devida lógica, né? Então, isso aqui a gente já passou, deixa eu ver aqui. Ó. Então, por que estudar lógica em programação? Vocês estão vendo lá na disciplina, aqui nós não vamos ficar discutindo lógica, nós vamos ver na prática durante a programação. Nós vamos estudar programação estruturada com linguagem C, então conforme a gente vai construindo os nossos sistemas, a gente vai ver isso, né? Então a gente precisa organizar, nós precisamos resolver, precisamos programar. Então, nós utilizamos a lógica nesse sentido, tá? Perceba a importância do objetivo, né? Então você vai criar uma sequência de instruções. Então o computador ele precisa ter instruções. Muitas vezes a gente
fala, né? Nossa, mas o computador é muito inteligente, ele tem muita capacidade. E realmente, a inteligência artificial, quando você fala em inteligência artificial, a capacidade dele aprender, né? Mas nós falamos em contextos muito específicos ainda, né? É muito diferente do ser humano, que você consegue aprender muitas coisas diferentes, consegue estar atento a muitas outras coisas. Só o fato de você reconhecer uma imagem, né? A visão. Eu trabalhei com isso no meu doutorado. Talvez em outro momento eu explique um pouco mais para vocês. Um sistema que chama eye tracking, que ele recupera o rastreamento do seu olhar sobre uma determinada interface. E o nosso olho, ele é fantástico, a maneira como ele trabalha trabalha, entre aspas, né, para poder fazer com que você veja tudo isso, né? Então, tudo isso que você vê e entende, e vê e interpreta o que é, o que não é, que te faz tomar um susto, que te faz se preparar, né, para qualquer coisa que possa acontecer. Às vezes um simples vulto na rua pode te fazer ficar mais atento, né, disparar adrenalina para você ficar esperto se é alguém que vai querer te atacar ou não. Enfim, tudo isso é feito muito rapidamente. Então, quando a gente vai para a computação, a gente vê lá os computadores sendo capazes de identificar, por exemplo, as pessoas. E isso está sendo muito discutido em alguns países, né? Porque isso acaba interferindo na sua privacidade, sistemas que conseguem ver onde você está, por exemplo, na cidade, e você quer ser identificado onde você está na cidade, de repente não, e você teria todo o direito de não ser identificado, mas enfim, nas câmeras a gente vê sempre aí que elas acabam registrando crimes, né, e de uma certa forma isso vem para o bem. Na China as pessoas são super vigiadas. Lá é um país mais autoritário, então eles não precisam ficar pensando em questões de direitos. Na Inglaterra, há uma discussão muito grande, depois eu vou até passar para vocês um tema sobre isso, um seriado não, acho que é um documentário da Netflix que fala sobre isso. Mas enfim, vamos voltar aqui, né? A gente tem assim N coisas, e quando você vem aqui para a área da computação, que você está se formando, procurando se formar, eu acho que você teve uma boa sacada, né? Porque nos próximos 20, 30 anos ou mais, nós vamos precisar de muitas pessoas da área de tecnologia, principalmente para dar conta desse mundo muito mais digital que iremos viver, né? Então, a inteligência artificial vai substituir muitos trabalhos, mas principalmente os trabalhos de pouca qualificação. O trabalho que precisa de muita qualificação vai exigir pessoas qualificadas, ou seja, que tenham estudo e etc. E a computação, de certa forma, é uma área que vai precisar de muitas pessoas para dar conta de tudo isso que estamos passando, né? Nós estamos saindo do digital para o analógico. Então, quando você pensa lá simplesmente, eu vou pegar o meu arquivo e vou transformar ele num PDF, basta isso? Não basta. Você tem que dar credibilidade. Como é que você vai garantir que aquele PDF que você criou fazia parte de um documento que era original? E se aquele documento que foi feito scanner era um documento falso? Como que você vai criar estratégias para que você garanta que a pessoa que fez aquele scanner não te sacaneou, por exemplo, um empregado, né, na empresa? Senhor, mas esse empregado sacaneia? Pode sim, né? Ele pode prejudicar. De repente ele teve um desentendimento, isso você estuda em algumas, acho que é disciplina de administração que eu tive na faculdade, né, de você tomar certos cuidados, às vezes quando você vai, se é um empregado que trabalha no setor de segurança, ou uma área de sigilo, uma área sensível da sua empresa, você não pode dispensar ele e deixar ele trabalhando mais um mês naquela área, porque ele pode roubar dados, né, ele pode te prejudicar, ele pode divulgar coisas que são proprietárias, né? Se você vai para o mecanismo de busca do Google, por exemplo, a gente tem uma noção, né? As pessoas procuram utilizar ali o que se sabe de como ele faz para que você consiga dar mais visibilidade para o seu website, mas a maioria do código que representa o que ele faz para te dar uma busca tão precisa,
Então, melhor é sigilo, é sigiloso, né? Então, tem fórmulas que são sigilosas e devem permanecer sigilosas. Então, isso aí você, enfim, não é tão simples. As pessoas acham, normalmente, que é somente isso. E aí é uma área da computação que vai precisar de pessoas, né? As empresas vão precisar passar por essa transformação. E não adianta só você pensar, eu vou chegar ali, vou escanear todos os documentos e agora beleza, tá ótimo. Não, você tem que ter um controle, ninguém pode acessar, só pode ter acesso quem pode ter acesso. Você tem que ter que tomar cuidado com o sigilo dos dados, enfim, né? É muito, muito, muito trabalho, certo? As grandes organizações, elas têm capacidade de ter suas equipes de TI, mas e as pequenas e as médias? Então, é uma coisa de você ter pensado de dar consultoria para essas empresas, né? Curadoria de dados. Isso é uma coisa muito importante. Escreve aí, curadoria de dados, né? É você cuidar de todo o processo de arquivamento, de subir o arquivo, de cuidar dele, né? Quando você for destruir o arquivo, como é que você vai garantir que aquele arquivo foi destruído? Já pensou? Não, eu destruí. Receita passa lá, mas eu destruí. Como que você destruiu? Não, eu tenho aqui, ó, eu apaguei isso. Mas como que você apagou? E como é que eu tenho certeza que você apagou e você não está escondendo esse arquivo? Então, assim, para isso você tem que ter toda uma metodologia. Existem pessoas que já estão estudando modelos, mas esses modelos terão que ser implementados, né? O que mais aqui? Então, isso parece básico, mas é muito importante. E muitas vezes a falta de foco atrapalha o desenvolvimento, né? A linguagem verbal escrita é 20% da comunicação, tá? Ela tem um conjunto de regras. Você lê o português, ele tem que estar de uma determinada, tem que estar bem escrito, né? Ele tem que estar também com concordância correta, porque senão, às vezes acontece da gente escrever aqui no slide alguma coisa que está legal, mas isso passa, né? Nossos olhos ficam viciados, a gente não vê os erros. Isso acontece muito nos textos, quando você produz textos. Então, existe um conjunto de regras na linguagem portuguesa que já não é muito, né? Que não é muito fácil, né, para algumas pessoas. E quando você vai para a linguagem de computação, isso acontece da mesma forma. A gente tem que ter uma ordem, um raciocínio, principalmente quando a gente fala em linguagem estruturada, como o que nós veremos. Você tem que ter um conjunto de sequências lógicas que o computador possa te dar uma resposta. Você pode, por exemplo, ter todas as frases, todos os comandos, todos os códigos, todas as linhas de código, mas inseridas de forma não estruturada, não adequada para aquilo que você quer que o seu programa faça. E isso pode dar problema para você, apesar de você ter todo o código, tá bom? Então, assim, da mesma forma do raciocínio humano, né, ocorre na lógica de programação. Temos diversas formas aí de expressar esse raciocínio. As linguagens são muito atreladas aos recursos do computadores também, né? Vai depender de que máquina você está utilizando, qual que é o software de desenvolvimento que você está utilizando. Então, aí a gente pode entender o que é algoritmo, você já deve ter visto na outra disciplina que se acompanha, né? É uma sequência de passos, é uma instruções, elas já estão presentes no nosso dia a dia, a gente só não fala que é algoritmo, mas uma receita, né? Um livro em que você tem lá um conjunto de passos para você fazer qualquer coisa, é um algoritmo, tá? Um manual de um aparelho que você comprou, né? E assim, é um conjunto de regras. Você tem que utilizar essas regras adequadamente, né? Então, assim, é um conjunto de regras e operações bem definidas. Não vou ler tudo aqui, tá? Mas, ó, são coisas que você encontra aí até no dicionário. Cada instrução é uma ação elementar, a gente então entende como instrução cada linha do computador. Lá no C, que nós vimos na semana passada, a instrução era terminada com ponto e vírgula, né? Lembra que eu falei para vocês que você poderia até, no seu código, pular de linha,
mas o seu código não terminava enquanto o compilador não encontrava o ponto e vírgula que determinava a finalização do comando que você havia dado, certo? Aí, então, a necessidade da sequência lógica. Senão, não vai funcionar. Tá bom? Então, aqui tem outros exemplos que eu coloquei: descascar batatas, bater ovos, fritar as batatas, uma sequência para fazer o omelete. Tá legal? Acho que ninguém aqui jantou ainda, né? Dá até fome quando a gente fala em comida. Então, tem que ter uma ordem adequada, tem que ser claro e preciso, não pode ser redundante e subjetivo. O que é isso? O que é algo subjetivo? É que eu não consigo saber exatamente o que é, né? O software ele tem que ser objetivo, o computador ele precisa de instruções objetivas. Receba o dado, some 2 ao dado, ao valor que você entrou pelo teclado. Agora mostre o resultado. Então, você sempre vai ter verbos associados com as instruções lá na lógica de programação, né? Normalmente você vai usar verbos no português estruturado. Aqui nós vamos usar os comandos do C, tá? Por que não pode ser redundante? Porque senão o seu código fica enorme, às vezes ele funciona, mas ele funciona para fazer a mesma coisa, que poderia ser feita com menos linhas. Só que isso você vai aprender conforme vai passando o tempo, você vai ficando melhor nessas abordagens. E nós temos aqui uns exemplos de como colocar o pacote de pipoca no micro-ondas, né? Você tem ali as instruções, né? Quando você abre. Parece uma coisa tão óbvia, é que você talvez já fez isso N vezes e você nem se preocupa mais, mas você tem lá, por exemplo, que as abas, né, elas devem ficar para cima, para que o pacote possa se expandir. Se eles ficarem para baixo, pode ser que tenha alguma dificuldade, né? As pipocas não consigam fritar adequadamente, o pacote não consiga se expandir adequadamente, isso pode fazer com que a sua pipoca não fique tão bacana, né? Então você deve seguir as regras. Isso é um algoritmo, tá bom? Outra coisa, nós temos muitas formas de resolver o problema. Na programação é a mesma coisa, tá certo? Então pode ser que o seu conjunto de instruções não esteja adequadamente, não esteja adequado, desculpa. Pode ser que ele não esteja idêntico ao do seu colega que fez e que você está aí quebrando a cabeça e não consegue fazer. Mas nunca fique só esperando o colega terminar para você fazer. Isso acontece mais quando a gente está no laboratório, né? Aqui vocês estão em poucas pessoas, estão cada um na sua casa, cada um na sua residência, ou não sei onde estão aí. Mas acontece muito conforme a evolução da programação vai aumentando, fica mais difícil. E algumas pessoas, às vezes, têm dificuldade para resolver um determinado problema. E aí, quando olha na resolução do colega, vê lá, nossa, mas era isso que era para fazer? Foi muito fácil. E acaba não desenvolvendo raciocínio. Então, assim, você precisa fazer os exercícios propostos, tá bom? Você pode encontrar mais de uma solução. Dificilmente 2 algoritmos são idênticos. Agora eles são pequenos, ainda pode até ser que, né? Mas você pegar 2 trabalhos lá com 10 exercícios e você encontrar 10 exercícios idênticos, olha, tem até software que faz verificação de código, sabia? Você tem na internet aí para ver se tem plágio de código. Porque cada um pensa de um jeito, faz uma instrução, você vai criar um nome de variável diferente, tá? Então, assim, professor, então eu vou pegar o programa lá do Felipe, ele me passou e eu vou mudar só as variáveis. A variável lá dele X eu vou colocar Y, a eu vou colocar B e pronto, resolvi. Nem isso, tá? A maneira como você escreve o seu programa pode ser diferente também. E isso pode ser identificável. Então, evitem fazer isso, tá bom? Porque senão fica perto de trabalho quem fez e quem passou. Não é legal e você não vai aprender. Tá bom? O ideal é que você escreva aqui, olha, com menos esforço e maior objetividade, tá? O seu código ele tem que ser o mais simples possível para atingir a objetividade. Professor, mas eu não estou conseguindo isso, meu código está ficando um pouco maior, não tem problema.
importante é você começar a entender, tá? Isso aí você vai acabar aprendendo com o tempo, com o desenvolvimento, e talvez quando você estiver lá na linha de produção mesmo, né? Porque aí você começa a ver o código o tempo todo, cada vez, quanto mais você programa, mais você vai se tornando especialista, tá legal? Assim como em outras profissões também, né, pessoal? Tem algumas coisas que você tem que praticar. Então, aqui, ó, você pegar um livro, né? A gente está aqui nessa linha, olha, você pegar um livro e ler. Ah, eu encontrei um livro de C, professor, vou ler ele de cabo a rabo. Não vai garantir que você vai fazer vai ter um bom aprendizado. Porque você tem que ler a teoria, ok, tudo bem, mas depois você tem que ir para os exercícios. Não adianta só você conhecer a teoria, tá? É que nem matemática. Você aprende a teoria da matemática, mas depois você tem que estudar, fazer os exercícios. Senão você vai ter dificuldade para resolver, tá? Tem que colocar a mão na massa aqui. Então aqui você tem que aprender o seu modo, tá, de resolver esses problemas. A computação, desculpa, é resolver problemas. O que nós vamos fazer aqui na nossa disciplina, na maioria das vezes, é resolver problemas, tá? A computação foi criada para resolver problemas. Nós falamos na semana passada, eram os matemáticos que queriam desenvolver, fazer os cálculos mais rapidamente. Então, os primeiros aí que pensaram no computador não era o pessoal da computação, né? Eram os matemáticos que queriam desenvolver uma máquina que fosse capaz de fazer cálculos rapidamente, né? Então aí você tem um procedimento, né? Que é analisar, construir uma solução, depois você tem que testar se está funcionando o teu algoritmo. Como que você vai testar? Você vai entrar dados, a gente chama de teste de mesa. Ah, tá aqui, ó, testes de mesa, né? Na computação. É como se você colocasse no papel em cima de uma mesa e você fosse pegar, se for um algoritmo escrito em português estruturado, ele não vai rodar no computador, né? A não ser que você esteja um software, como vocês costumam usar, que usa o português estruturado. E esses códigos são interpretados. Mas se não for, então você tem que fazer um teste de mesa. Olha, eu entrei em um número e eu quero saber o triplo dele. Então você vai ter que pegar alguns números e fazer o teste para ver se o teu conjunto de instruções está funcionando. Assim como, eu vou fazer um bolo de chocolate. Tem que ver se aquela receita que você pegou lá na internet funciona. De repente deu errado um dia porque você fez alguma coisa errada e não percebeu. Então não é o algoritmo que está errado, você não a fez certo. E de repente tem algum problema lá na lógica do algoritmo, e seu bolo não vai funcionar nunca, né? Essa decomposição também, né? Você pegar e dividir os seus problemas em pequenos, aí dá para a gente criar funções, coisas que veremos lá no futuro, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo de trocar a lâmpada queimada, tá? A primeira ordem lá é trocar a lâmpada queimada, a lâmpada queimou. Tá? Então, a instrução é trocar a lâmpada queimada. Né? Isso aqui é um exemplo que a gente encontra, às vezes, aí na lógica de programação também, tá? Não sei se você chegou a ver. Aí, decomposição 2. Eu tenho que... A pessoa nunca trocou a lâmpada. Né? De repente, um adolescente que nunca fez isso. Como que ele vai fazer? Né? Então, vai ter que pegar a lâmpada nova, trocar a lâmpada queimada pela lâmpada nova e colocar a lâmpada queimada no lixo. Ou no lixo descartável lá. Mas é só isso? Como é que eu faço para chegar na lâmpada? Aí o adolescente chega e vê que ele não alcança. Então ele precisa pegar uma escada, ou vai pegar uma cadeira, vai colocar a escada ou a cadeira embaixo, né? Pega a lâmpada nova, sobe na escada, e aí vai. Tá? Tem a sequência toda aí para você tirar uma lâmpada. Então eu poderia criar esse algoritmo lá na caixinha da lâmpada, né? Como trocar uma lâmpada. Não tem necessidade porque é uma coisa muito óbvia, né? Mas eu poderia estar colocando esse algoritmo lá, como trocar uma lâmpada. Verificar se o interruptor está ligado ou não, né? Porque a pessoa pode tomar um susto e puxar com rápido e tomar um choque, ou deixar a lâmpada cair, etc. Né? Olha que ela, às vezes ela não tá, ela acende sem estar totalmente enroscada. E, enfim, acho que dá dando para vocês entenderem, né? Então, assim, no computador, quando você vai fazer um programa, então às vezes você tem um objetivo, que para você na sua mente ele é muito claro, né?
somar 2 mais 2. Mas como que você vai escrever isso no código C? Tá? Qual que é a ordem que vai ter que ter? Quais são as linhas que eu vou ter que ter para que ele possa me dar resultado? Você já viu lá que se faltar uma vírgula, o seu código não roda. Ele para de funcionar, né? Então, isso tudo é muito importante. Né? Então, aqui a gente tem não vou pedir para vocês fazerem agora, eu vou deixar lá no exercício, para casa. Então, um exercício para você tomar banho. Cada um tem a sua ordem de tomar banho aqui, tá? Então, professor, onde começo? Tem pessoas que começam entrando no banheiro, tem outros que começam já imaginando que ele está dentro do local de tomar banho, então ele já vai começar, um lava primeiro a cabeça, outro lava primeiro o corpo. Então, assim, vai chegar num resultado, e aqui é um exemplo, né? Você vai chegar num resultado final, todo mundo limpinho, mas cada um seguindo uma sequência que acostumou desde pequeno, né? Eu vou passar para vocês, não peguem esse código, eu vou passar com o código atualizado, eu vou criar para vocês. Vocês já ouviram falar no code.org? Não, professor. Qual? Do site code.org. Ah, sim, a gente já fez. Tem alguns fazendo. No meu caso, eu já fiz. Vocês estão fazendo em algoritmo? Isso. Então eu não vou nem passar para vocês. Tá bom. Porque lá a gente tem alguns exercícios bacanas, né, de forma lúdica, que ajuda você a entender essa lógica. Né? Tem que ver, professor, se alguém dessa turma aqui não está em algoritmo, porque aí eles não estão fazendo. Pessoal que está aqui hoje na sala, todo mundo está em algoritmo? Sim. A Maria Fernanda tá, o Fabiano? O Fabrício tá. O Fabrício também. Né? Hoje a gente está com uma turma pequena, 1, 2, 3, 4, né? Tem algumas pessoas... Legal. Tem algumas pessoas que não estão presentes. E aí nós estamos aqui, né? Eu não vou passar eles agora, eu vou deixar para depois. Nós temos 5 minutos. Dá para a gente fazer um exercício? Pode ser. Tenho que fazer chamada ainda. Isso. O que vocês me dizem? Por mim, tudo bem. Eu tô aqui. O que mais? Por mim também, a gente faria o exercício. Então, vamos fazer um exercício que a gente vai ver uma coisa nova agora, que é receber dados, tá? E nós vamos fazer um exercício, já pode ir lá para o seu dev, então eu vou cancelar essa apresentação. E eu vou passar para vocês, eu não sei se todos baixaram, se não baixaram, eu deixei semana passada um instalativo, tá? Vejam com os colegas aí, tá no nosso grupo no Telegram, tá? Se você acessar lá, se não me engano, no Telegram, mesmo que você entre depois, você consegue ter acesso como é que eu falo? Que eu vou dizer? Do que você fala? Se não me engano. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu já deixei umas linhas já digitadas, que é para, enquanto vocês copiam, eu vou fazendo a chamada. Tá? Então, você vai lá abrir o deve ser mais. Uhum. Espera aí. Tá em... Eu vou ter que compartilhar a tela toda aqui. Deixa eu ver. Ô, professor, qual é o nome da sua fonte mesmo? No Dev? Da minha fonte? Para mim editar a sua fonte aqui, porque eu coloquei Arial e tá muito ruim.
E eu esqueci qual que tava. Consolas. Ah, consolas. Não sei se é assim que fala. Um momentinho. Tudo que aí eu não vou conseguir. Bom, deixa eu deixar vocês copiarem, vai. Isso mesmo. Espera aí. Deixa eu ver. Eu vou compartilhar essa tela aqui e ver se você consegue. Vocês vão se ver. É que não está falando no seu desktop. Vocês conseguem ver aqui o código? O código não, professor, porque tá no... Vocês estão vendo só vocês. Isso. Então, vou cancelar. É que eu não estou encontrando aqui. Apresentar. Achei. Tela inteira. Agora. Isso, agora precisa. Então tá. Podem copiar rapidinho. A gente vai ter mais 3, 4 linhas só, tá? Uhum. Professor, eu nem achei a biblioteca e nem nada sobre o... Na verdade, eu nem pesquisei, eu vou pesquisar hoje. Biblioteca. Ah, tá, de som, né? Tem alguns sons assim que ele dá um bip, alguma coisa assim, ele faz. Isso. Tipo... Ah, seria legal, né, em todos os programas ter algum sonzinho. Depende. Quando a pessoa lida com um sistema que fica batendo, fazendo bip-bip o tempo todo, cansa, né? Por exemplo, assim, Mas você é legal para errou você alguma coisa. aprender. É legal para você aprender, mas se você pensa na experiência do usuário o dia inteiro lá, cada vez que ele clica OK, ele solta um som, né? Isso pode ser irritante. Então você teria que colocar a opção lá de, igual tem no celular, né? Apitar ou não apitar. Isso. Senão... Mas tipo assim, um som assim no programa, se ele colocou alguma informação errada, vai apitar, entendeu? Aí sim, aí é mais interessante, porque os erros normalmente é para acontecer com menos frequência, né? Uhum. Então aqui a gente tem nosso comando printf, pula de linha, sheet 1, vamos criar aqui uma variável. Então, aqui a gente está criando uma variável num 1. Int num 1 para guardar um valor. Então, a variável a gente já conversou semana passada, né? Uhum. Que é um espaço na memória que você cria, e é como se fosse uma caixinha, e ela só aceita um tipo de conteúdo. Se vai dar certo aqui. Certo. Agora, veja bem. Eu vou criar uma outra variável aqui na frente, ó, vírgula, resultado. Eu vou dar o problema aqui, ó. Mostre o dobro do número inserido. Então, ó, a gente tem a sequência, né? Eu vou voltar ali em cima para ver, não sei onde vocês estão. Se tiver, me pergunte. Não sei se estão conseguindo enxergar bem também. Aqui nós temos as bibliotecas, né? Que a gente já falou, e eu acho que eu deixei já isso na aula postada, se não me engano, né?
Depois nós temos o método principal. Aqui a gente está definindo, por meio da biblioteca locale, a língua portuguesa, para ele aceitar os caracteres especiais, acentuação, né, que são característicos da língua portuguesa. Criamos as variáveis do tipo inteiro número 1 e resultado. Resultado, ele vai guardar o dobro do número inserido pelo teclado. E agora eu quero que você mostre o dobro do número inserido, certo? Antes de mostrar o dobro, o que eu preciso fazer? Calma aí, professor. Como que é? Antes de mostrar o dobro? Antes de mostrar o dobro, eu recebi o número, digitei lá no teclado. Eu vou guardar o resultado na variável resultado. Qual que é a expressão matemática que eu vou ter que criar para mostrar o dobro de um número? Multiplicar? Dá certo? Somar? Não sei, estou perguntando. Multiplicar por ele mesmo? Somar, dá certo? Multiplicar, dá certo? Não, por ele mesmo não. Não sei. Multiplica por 2. Isso, multiplica. Multiplica por 2. Isso! Mas e somar? Somar dá certo? Com ele mesmo. Uhum. Exato, com ele mesmo, né? Então, tá vendo como eu posso fazer? Eu confundi. São soluções diferentes. Eu posso fazer isso aqui, ó. No 1 mais no 1, né? Metade, né? Sim. Vou ter o dobro. Ou eu faço o vezes é asterisco no 1. Você não precisa dar espaço. Eu estou dando espaço para ficar melhor para vocês verem. Uhum. Certo? Então, qualquer um dessas duas expressões matemáticas que você fizer, ele vai conseguir guardar o dobro do resultado do valor que você entrar. Professor, quanto que vale no 1? Não sei. Quem vai receber é o usuário pelo teclado, né? Uhum. Então, ok. E agora a gente vai mostrar esse valor aqui. Vamos mostrar o resultado. Tá? Então, é printf o dobro de porcentagem de é porcentagem de. Professor, o que é porcentagem de? Quem se lembra da semana passada? Porcentagem de é para mostrar o número escrito, não é? Não, tá mais ou menos certo. Se eu fizer só isso aqui, tá certo? Não. Porque aí ele tá pedindo para você... Não, calma aí. O que tá faltando depois da vírgula? O E, certo? E? Ah, não. A variável. A variável, isso mesmo. Elas devem estar nas respectivas ordens, tá? Uhum. Respectivamente. Então, o dobro de... O que eu ponho primeiramente? O Ezinho... Ai, calma aí. Nós só temos duas variáveis, no 1 e resultado. Qual vai primeiro? O N1, o número 1. Número 1, né? O dobro de, o número que eu entrei, é o resultado que vai guardar o valor que foi multiplicado. E aí a gente usa aqui o get, vai esperar digitar. Para não fechar o programa. Então, compilei e não deu erro, vou executar. Digite o número do tipo inteiro. Vou digitar, então, 5. O dobro de 5 é 10. Tá? Não sei se vocês conseguem ver aí. O dobro de 5 é 10. Aí ele está esperando, porque eu coloquei o get. E aí eu aperto Enter, ele termina o processo. E aí, ele, com o return 0, ele fica esperando a gente apertar mais uma vez para fechar.
Deu para entender, pessoal? Isso aqui vai ficar gravado, vocês vão poder ver lá e nós vamos ver mais sobre isso na próxima aula, tá bom? Então, isso aqui é o princípio da computação. Recebe o dado, processa o dado e mostra. Então, eu vou até colocar aqui, olha. Aqui, ó. Entrada de dados. Aí eu vou colocar no outro. Processamento. Aquilo que a gente viu naquela imagem, naquela figura. E aqui, saída de dados. Então, ele recebe, processa e mostra. Resolveu o problema. Meu problema era mostrar o número, o dobro de um número. Se você fez com vezes ou se você fez com mais, não importa. Por isso que eu falo que a sua estratégia de resolução não vai contar. Não vai ter problema nesse caso. Então aí tem muito a ver com o professor aí no printf que você fez aí por último para mostrar o resultado, tem que ser nessa sequência, né? Tipo, por exemplo, se eu colocasse o resultado primeiro, ia ser o resultado primeiro. Depois o número. Isso, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui o Switch. Poder aumentar aqui para vocês, né? Então, é aqui, olha, né? Ele é na sequência, respectivamente, tá bom? Okay. Porcentagem D, porque eles são inteiros. Então, vai vir aqui. E o resultado vai vir aqui. Se você tivesse trocado aqui a ordem resultado e no 1, ia aparecer o contrário. Ia aparecer lá, o dobro de 10 é 5. Tá? E aí entra aquela questão da lógica que eu falei para vocês. Então, na hora que você vai fazer o teste de mesa, que é você rodar o seu programa para ver se ele está funcionando, você vai ver, porque aí de repente tem algum problema na lógica. E aí você corrige, entendeu? O teste de mesa é justamente para testar se o seu algoritmo está funcionando. Então, eu faço uma vez, coloco lá, coloco 5, deu 10, coloco 2, deu 4, coloco 6, deu 12, né? Então, opa, né? O teste está legal, está funcionando. Tá bom? Sim. Deixa eu só perguntar, vocês estão copiando ou vocês vão deixar para copiar depois? Eu já copiei. É que eu acabei correndo aqui, né? E nem deixei muito tempo para vocês. Eu vou fazer chamada, então, pode ser? Pode ser. Salvem esses códigos, tá? Salvem todos os programas. Isso vai servir para você estudar depois, tá bom?